Qual é a sua opinião sobre a transição planetária e as previsões de Chico Xavier? Olha, Chico. Não tem dois iguais. Chico é formidável, tanto como ser humano, como médium, como talvez uma das figuras mais importantes do século XX. O mundo um dia compreenderá isso. Mas muito do que Chico conversou com seus amigos, e eu tenho o privilégio de conviver com Narras, com Ézio, que conviveram diretamente com Chico há muito tempo, né? Chico, de fato, conversava algumas coisas que não era do seu hábito falar aquilo no âmbito do espiritismo. Ele já tinha problemas demais com isso. Mas a transição planetária que Chico falou é semelhante a que muitos outros falaram, né? De fato está acontecendo. Só que quem melhor situou isso mesmo foi Kardec, penso eu, no livro A Gênese, quando ele disse: enganam-se aqueles que esperam que a transição planetária, se verificar no futuro, seja assim. Não. Gerações sucedendo, gerações melhoradas, novas gerações, tudo vai ser muito... E é do jeito que Kardec falou, que está acontecendo, ainda que nós tenhamos um primeiro momento de contato aberto oficial com seres de outros orbes, que Kardec também falou nisso, sendo essa volta de Jesus, como o próprio espiritismo, ainda que os espíritas não saibam fazer esse tipo de leitura, ou fechem os olhos a esse tipo de narrativa de Kardec, né? Porque fala de extraterrestres e o preconceito às vezes não deixa perceber isso, mas é a mesma coisa que Chico Xavier falou. De um primeiro encontro com seres extraterrestres, Chico não se referiu a Jesus necessariamente como sendo aquele que capitanearia isso aí, mas é exatamente isso que nós estamos falando nos livros Reintegração Cósmica, essas páginas da revelação cósmica que a gente está fazendo. Basicamente é o mesmo teor, o mesmo conteúdo do que Chico confidenciou a alguns amigos seus e que já estava sendo anunciado lá atrás. Chico será sempre eternamente útil, profundamente útil, uma fonte de consulta e de exemplo inenarráveis. Chico deverá sempre ser uma luz para todos nós, em todos os campos da vida. Ele é exemplo para todos nós. E também no que ele disse referente à transição. Onde Jesus e com quem ficou dos 12 aos 30 anos? Jesus, ele, aos 9, 10 anos, todo ano Maria e José, e como os outros pais, levavam seus filhos para Jerusalém, uma vez por ano. E o Evangelho diz que certa vez Jesus, quando tinha 10, 11, 12 anos, sabe-se lá o quê, foi levado a Jerusalém e na volta José e Maria vinham nas caravanas, eram várias carroças, achando que Jesus vinha no carro atrás, numa carroça atrás, mas perceberam que não. Aí voltaram loucos para Jerusalém. O Evangelho diz que eles passaram 3 dias atrás de Jesus, até que descobriram Jesus lá no templo, conversando com os doutores da lei, com os escribas, né? Até que Maria, como toda mãe nervosa, quando descobriu filhos, meu filho, você quer matar do coração? E Jesus, mas não, para que essa reação? Vocês não sabem que eu vim ao mundo para cuidar dos interesses do meu pai? Uma criança de 12, 11, 10, 13, 14 anos diz isso a um pai, a uma mãe,
ele leva um chega para lá grande, né? Fica de castigo, porque é uma afetação sem tamanho. Mas esse é o drama. As coisas com Javé não são agradáveis. Maria se viu grávida aos 15 anos, e aquele jovem ali já não tinha a opção de ser nada diferente a não ser alguém que nasceu para cumprir as Escrituras. E ele estava dizendo isso, mãe, você não sabe, logo você sabe que eu nasci em situações ansiosas, eu estou aqui porque eu preciso cumprir esse troço aqui. Mas assim, o que é que não foi dito no Evangelho? É o que Jesus estava perguntando aos caras. E o que se sabe na espiritualidade é que em uma daqueles momentos lá, quando um escriba estava lendo o livro da sabedoria de Salomão, em que Salomão se refere a Javé como criador e a Roquemar, que era uma espécie de um deus executivo que trabalhava com Javé. Aí Jesus disse: ei, quem é esse Roquemar que vocês estão falando? E os caras não sabiam responder. Aí quando Jesus voltou com José e Maria para a caravana, né, ele perguntou aos pais, os pais também não sabiam responder. E José era muito amigo de José de Arimateia. José de Arimateia era muito rico, ele tinha minas e era um comerciante, e ele mandava várias caravanas para vários lugares da terra. Da terra que eu digo, lá da região. Europa, Ásia, Ásia Menor, África, Oriente. Era essa o âmbito das caravanas que José de Arimateia financiava. E José de Arimateia soube que Jesus tinha perguntado quem era Roquemar, a figura lá que se referida por Salomão. José de Arimateia também não sabia, e era um puto estudioso. Enfim, no meio dessa história, José, o pai de Jesus, morre, e José de Arimateia começa a convencer Maria, pedindo para que Maria liberasse Jesus para trabalhar para ele, que ele pagaria Jesus, mas Maria não quis. Esperou Tiago, que era o irmão carnal de Jesus mais velho, o único, de fato, o primeiro a ser filho dela e de José. Jesus era só inseminação em Maria. Então, quando Tiago atingiu uma certa idade, aí Maria liberou Jesus para Jesus viajar nas caravanas, como sendo empregado de José de Arimateia. E José de Arimateia ia com ele dizendo: faça aquelas perguntas que você tentou fazer lá atrás, que ninguém sabe. Aos mestres que vamos tentar encontrar aqueles magos que visitaram você quando você era criança. Ou seja, a pergunta é: onde Jesus estava durante esse tempo? Ele viajou em caravanas, produzidas por José de Arimateia. Uma dessas viagens eu conto num livro chamado Jesus e o Druida da Montanha, que foi exatamente a primeira viagem que Jesus fez em direção à chamada Grã-Bretanha, mas teve outras. E a intenção era exatamente essa de José de Arimateia, era fazer com que Jesus conversasse com figuras fora do judaísmo, mas que pudessem esclarecer e enriquecer o psiquismo de Jesus, que ele, José de Arimateia, acompanhou desde que ele nasceu, porque ele era muito amigo do seu pai. Então, Jesus foi para chamado norte da Europa, muito próximo à Grã-Bretanha, foi até a Índia, foi à Pérsia, ao Egito, e que eu saiba foi isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos.
É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.